Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Epistalk. Estamos começando o Epistalk 11, 11º capítulo do nosso querido podcast sobre filosofia. Aqui quem fala é o Igor Provença, eu sou advogado trabalhista, criminal e previdenciário. No entanto, eu sou um grande entusiasta da filosofia. E eu gosto tanto de filosofia que eu criei este podcast só para falar sobre isso. E atualmente eu estou tratando dos diálogos platônicos. Eu estou lendo Diálogos de Platão, um dos filósofos aí mais grandiosos e importantes da história da filosofia ocidental. Eu estou tratando dos diálogos que ele escreveu e gravando podcasts falando de cada um deles. Até por este momento, eu gravei podcasts sobre o Teteto, sobre a Apologia de Sócrates, falei sobre o Lax, também falei sobre o Gorgias, o Menon, o Fédon e o Eutífron. Acho que foram esses os diálogos platônicos que eu trouxe para vocês aqui no Epistalk. E para o podcast de hoje, o diálogo de Platão que eu vou tratar aqui, que eu vou falar aqui, será o Banquete. Esse diálogo, também conhecido como Simpósio, é um dos diálogos mais importantes de Platão, é um dos mais conhecidos. Ele foi escrito mais ou menos por volta de 380 a.C. E do que se trata o Banquete? Esse diálogo é uma série de discursos proferidos por diferentes personagens, né? São vários interlocutores aí, que estão na casa do poeta Agatão, ou Ágaton, né? Existem diferentes formas de chamar o nome desse cara aí. O Agatão, ele ganhou um torneio de tragédia e resolveu juntar uns amigos dele na casa dele. E aí eles resolvem falar sobre o que é o amor, né? Na verdade, o objetivo deles, de fato, é louvar o deus Eros, que é o deus do amor. E nesse discurso, eles acabam por definir o que de fato é o amor, né? Eles tentam entender o que é esse sentimento, essa força, né? Essa inspiração que todos nós sentimos, mas temos tanta dificuldade em definir, em dar uma conceituação do que é de fato o amor. E aí cada discurso de cada um deles vai oferecer uma perspectiva sobre o que é o amor, qual que é a sua natureza e qual que é o seu papel na vida humana, tanto individual quanto em sociedade. Então, o diálogo aqui vai ser de alto nível, não vai ser algo... não vai ser uma mera conversa, como nós vimos nos diálogos anteriores de Platão, em que Sócrates conversa com algum interlocutor de algum assunto em específico. Sócrates aplica a sua famosa ironia socrática, a sua famosa dialética, leva o interlocutor a perceber que, na verdade, ele não tem conhecimento verdadeiro sobre o que eles estão conversando, e aí o diálogo acaba em aporia, ou seja, sem uma conclusão sobre o que eles estão discutindo. No Lax, eles discutem o que é a coragem, e no final, Sócrates não define o que de fato é a coragem, mas ele mostra que Lax e Nícias acreditavam saber o que é a coragem, e na verdade eles não sabiam. As suas definições eram deturpadas, eram vazias, eram fracas para abarcar a ideia de coragem. Aqui no Banquete, a coisa toda vai ser diferente, tá? Sócrates vai no final trazer o que é o amor, qual que é a sua definição de amor. Cada um deles vai dar uma definição de amor e nós vamos estudar aqui e avaliar, analisar cada uma dessas definições. E eu já aviso pra vocês que as definições aqui são boas, tá? Não é... amar é me sentir bem com quem eu amo. Não é uma definição genérica que eles vão dar aqui, não. Eles vão dar definições boas sobre o que é o amor. Definições essas que vão lhe causar uma grande reflexão. E após cada um deles apresentar o que é o amor na sua perspectiva, o que é de fato a parte... É a coisa mais legal nesse diálogo. É você ver as formas diferentes como cada um interpreta o amor, como cada um define o amor. E é legal, porque você vai ouvir uma definição e vai falar: putz, isso é muito verdade. Totalmente concordo com esse cara aqui. O Fedro falou que é o amor de fato. E aí vai chegar Pausanias e vai falar assim: não, mas o amor é isso. Putz, Pausanias também mandou a real aqui. E depois vai vir o Eristímaco. O Eristímaco vai falar outra coisa. Ó, amor, na verdade, é isso aqui. E aí você vai falar: caraca, a definição dele também é muito boa. E você vai ficar nessa. Até chegar no Sócrates,
que vai dar a última e a melhor definição sobre o que é o amor. Uma definição que, inclusive, vai sintetizar todas as definições anteriores e trazer a real essência do amor. Então, sentem-se nas suas cadeiras aí, bem confortáveis, e vamos lá para o banquete. Mas antes de começarmos e entrarmos no diálogo, eu queria fazer uma pequena homenagem aqui. Eu gostaria de dizer que este podcast ele é 100% dedicado à minha noiva, Jéssica Sebastiana Batista Bernardes, que é o amor da minha vida. Se eu vou falar sobre o que é o amor, eu acho que nada mais justo do que eu mencionar ela, visto ser ela a maior inspiração que eu tenho na minha vida para falar deste assunto. O nome do diálogo é banquete porque de fato se trata de um banquete, onde está sentado o Fedro, o Pausanias, o Erisímaco, o Aristófanes e o Agatão. Nesta ordem em específico estão sentados numa roda. E logo depois de Agatão está o nosso bom e velho Sócrates. Então nesta ordem vai cada um falar o que é o amor, o que é o deus Eros. E o primeiro deles será o Fedro. O que o Fedro vai dizer sobre o deus Eros, sobre o amor? Ele vai dizer que Eros é um deus primitivo. Ou seja, é o primeiro de todos os deuses. Ele veio muito antes de todos os outros. Ele é mais antigo que todos os outros deuses. E para se basear, para fundamentar a sua afirmação, ele se baseia em poetas como o Hesíodo e em filósofos como o Parmênides, que nós já falamos aqui no podcast. Então, por ser tão antigo, por não ter nem pai e nem mãe, o amor é a força original do cosmos. E para quem não sabe o que é cosmos, os gregos definem cosmos como o que põe ordem no mundo. A ordem que permeia toda a nossa realidade, toda a natureza, todo o mundo. Se existe um ecossistema, o planeta gira, os animais nascem e morrem e tudo está num perfeito equilíbrio natural, isso é o que os gregos chamam de cosmos, é essa ordem, essa harmonia que permeia o universo e faz tudo funcionar de um determinado jeito, né? Faz tudo funcionar e, enfim, evitar que sejamos destruídos ou sumirmos da existência por qualquer razão que seja. Portanto, para o Fedro, a força matriz da ordem deste mundo, a força matriz que move o mundo todo, que faz tudo acontecer, que faz tudo existir, que faz tudo ser, é o próprio amor. O amor é o combustível maior que move o mundo, que move a realidade, que move a natureza. E aí ele vai dizer que, em razão disso, o amor ele é justamente o que nos leva à excelência moral. É o amor que nos torna virtuosos. Ele vai dizer assim, veja, o amor ele inspira a vergonha do que é feio e o apreço pelo que é belo, pelo que é bom, pelo que é admirável. Então o amor é a maior fonte de virtude e nobreza de caráter, principalmente entre os jovens. Porque veja, você não quer fazer algo vergonhoso e feio na frente de quem você ama. Você quer ser alguém melhor para a pessoa que você ama. Você quer ser alguém bom para ela. Você quer ser alguém digno da admiração dela e do amor dela. Então o amor é justamente isso. O amor, ele é uma força que leva o ser humano a buscar a excelência moral, porque ele busca essa excelência em prol daquele que ele ama. Mas calma que o Fedro vai além. Para ele, o amor é justamente o que move o guerreiro. Ou seja, se houvesse uma cidade feita apenas de amantes e amados, ela seria a mais corajosa e mais virtuosa, porque ninguém desejaria ser visto em covardia ou desonra aos olhos da pessoa amada, como eu falei agora há pouco. Isso significa que todos os homens lutariam bravamente nas guerras. Todos os homens lutariam bravamente, todos os homens seriam corajosos, todos os homens buscariam ser virtuosos. Então o amor é justamente esse motor que move as pessoas à busca pela excelência moral. O amor ele transforma até o homem mais vil, mais maldoso, em alguém nobre, em alguém bom. Seja por vergonha ou pelo desejo de ser digno diante do amado. E aí o Fedro vai trazer aí alguns exemplos históricos. Ele vai falar de Alceste,
que morreu pelo marido e foi recompensada pelos deuses. Ele vai falar de Aquiles, que preferiu morrer por Patroclo e foi enviado à Ilha dos Bem-Aventurados após a morte. E em contraste também ele vai mencionar Orfeu, que falhou tentando enganar a morte, em vez de enfrentá-la por amor e por conta disso foi punido. Ou seja, quem é movido pelo amor é recompensado e quem não se deixa mover pelo amor, quem não se deixa sentir o amor, vai acabar tendo grandes problemas aí. Então, qual que é a conclusão de Fedro? Para sintetizar tudo o que ele disse. O amor é o mais antigo dos deuses, o mais digno de honra, ele é a maior fonte de virtude entre os homens e mulheres, e ele é a força que torna todas as pessoas melhores. Portanto, é por meio do amor que os seres humanos se aproximam da felicidade verdadeira, tanto nesta vida quanto na outra. Então vejam, é uma puta de uma definição essa, né? Essa definição do Fedro já começou bem, porque, vamos lá, vai dizer que não é verdade o que ele disse? Vai dizer que de fato o amor não torna alguém melhor? Vai dizer que você nunca conheceu alguma pessoa que era um bosta, conheceu alguém, se apaixonou e buscou ser alguém melhor e acabou até se tornando alguém melhor? Vai dizer que isso nunca aconteceu? Vai dizer que a gente não tenta ser melhor por quem a gente ama? Porra, isso aí é uma tremenda verdade. Desculpa, mas eu acho isso uma tremenda uma verdade. De fato, o amor torna as pessoas melhores. De fato, o amor nos inspira a buscar uma excelência moral, nos inspira a buscar sermos melhores e mais virtuosos. O que o Fedro falou aqui é bem verdadeiro. Mas agora, nós vamos pro Pausanias, que vai ser o próximo a falar sobre o que é o amor. Próxima definição dada por Pausanias. Se você achou o nome dele estranho, se prepara porque a ideia que ele vai trazer aqui é tão estranha quanto. O discurso de Pausanias, ele vai ser uma tentativa de diferenciar os tipos de amor. Ou seja, ele vai defender que nem todo amor é digno de elogio. Ele vai dizer que existem dois amores, um nobre e um vulgar. E ele vai dizer que existem duas formas da deusa Afrodite, que é a deusa da luxúria, de certa forma ela também é a deusa do amor, deusa do sexo, enfim. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que nem todo amor é igual, ele vai dizer que o erro do Fedro é tratar o amor como se ele fosse um só. E aí ele vai dizer o seguinte, tem dois tipos de amor. A Afrodite urânia, que ele chama de amor celestial, ou seja, que é um amor nobre, puro e voltado para a alma. E existe a Afrodite pandêmia, que é o amor popular, ou seja, é um amor vulgar, é um amor voltado ao corpo e ao prazer imediato. Esse amor popular, que o Pausanias chama de pandêmio, é um amor que dirige-se ao corpo e ao prazer físico, tanto em homens quanto em mulheres. Ou seja, é o desejo sexual. E Pausanias vai dizer que esse desejo, esse amor, ele é instável, pode mudar a qualquer momento, e ele é superficial. Ele não se preocupa com o bem do outro. Né? Ele é algo vazio. O amor é apenas pelo interesse ou pelo desejo, não pelo caráter ou virtude daquele que você ama. Então, esse amor popular, ele tende a ser promíscuo, ele tende a ser manipulador. E pior que isso, ele tende a ser algo egoísta, né? É uma ideia egoísta de amor. Afinal, você só busca o amado para se autossatisfazer, para buscar o prazer pessoal, para se saciar. Então, no final das contas, tudo se trata de você, por isso que é algo egoísta. Por outro lado, temos o amor celestial que Pausanias chama de urânio, que é o amor verdadeiro, dirá ele. É aquele amor que é dirigido à alma e à virtude. Você ama a pessoa pela alma e pela virtude dela. E você não busca algo efêmero, rápido, você busca algo durável, duradouro. Você quer ter algo com ela que dure de verdade pelo amor que você sente a ela. Porque é algo baseado no caráter. Né? É algo baseado na formação moral do indivíduo que você ama. O caráter, a alma, as virtudes são coisas eternas. E quando você ama essas coisas e busca essas coisas numa segunda pessoa, você busca algo que dure, algo que seja real de fato. E não só isso. O Pausanias vai dizer também que esse amor, ele
atua de uma forma que você deseja tornar aquele que você ama mais sábio e melhor. Você quer que ele seja mais virtuoso. Você quer que ele seja melhor, né? Não é só você que vai melhorar pelo amor, mas a pessoa que você ama, você também quer vê-la melhor. Então você vai contribuir para a educação ética dela. Você vai contribuir para a formação moral dela. Você vai contribuir para que ela se torne mais virtuosa. E por fim, não só isso, o Pausanias vai dizer também que esse tipo de amor, ele exige autocontrole. Você tem que se autocontrolar porque você tem que ser fiel à pessoa que você ama. Porque se você não tem autocontrole, a sua fidelidade vai pro saco, né? Você vai sair por aí caçando outras pessoas e deixando a pessoa que você ama de lado, né? Então o Pausanias vai falar que tem que ter autocontrole, tem que ter fidelidade e também tem que ter senso de justiça. Você não pode impor o seu amor à pessoa que você ama. Você tem que deixar que ela te ame de volta, tem que ter uma correspondência, tem que ser recíproco. Entenderam? Mas calma que Pausanias ele vai além. Ele vai dizer que o amor, ele é um ato como qualquer outro. Portanto, ele não é nem bom e nem ruim por si só. Ele depende do contexto, depende da maneira como é exercido, como é feito. Então, vamos lá. Quando o amor, ele visa a formação moral mútua, ou seja, o amante quer ajudar e o amado quer crescer e vice-versa. Aí ele é belo, porque existe uma ajuda, né, uma correspondência entre os amantes. Um quer ajudar o outro a crescer, a se tornar melhor. Por outro lado, o amor não é belo quando ele é pautado pelo interesse ao dinheiro, ao status ou à beleza física, né? Quando o amor ele é executado dessa forma, ele vai estar se desvirtuando e por consequência, será reprovável. E o que o Pausanias quer dizer com tudo isso? O que ele está querendo dizer é que tudo isso tem uma consequência política, tá? Para quem acha que amor é só um sentimento, é só uma coisa que rola entre duas pessoas e não tem nenhuma relação com a sociedade ou com a formação política da comunidade, não, galera. O amor, ele é algo que tem que ser examinado também de um ponto de vista político, tá? E aí, o Pausanias está dizendo aqui que as cidades que proíbem ou censuram o amor, como aquelas que são dominadas por tiranos, fazem isso por medo de que ele una as pessoas e fortaleça sua coragem e liberdade. E ele está dizendo que não, o amor ele não pode ser proibido e nem censurado, né? Ele tem que ser incentivado pelo poder político. Então esse amor, o amor celeste, o amor urânio, ele forma cidadãos virtuosos que vão contribuir para a grandeza da cidade. Então o amor é um fator político importantíssimo para o Pausanias. A gente precisa do amor para que a nossa cidade, a nossa comunidade cresça. Do contrário, nada vai para frente. Basicamente é isso que ele está falando. E aí talvez você me pergunte, né? Tá, mas... Pô, o Pausanias disse uma baita de uma verdade aqui, né? Ele está dizendo que o único amor que merece ser elogiado é o amor celeste. É o amor que busca a virtude e também busca a sabedoria, tanto no amante quanto no amado. E que esse amor, ele é educador, ele é constante, ele engrandece, ele contribui verdadeiramente com a cidade e também com o crescimento da alma humana. Pô, o que tem? Por que você falou que Pausanias é um cara estranho, Igor? Então, se você, meu caro ouvinte, estava gostando do Pausanias, eu vou quebrar um pouco a imagem que você tem do cara que Pausanias é. Porque o Pausanias ele vai dizer o seguinte: o amor visa a melhoria do amado. Só que isso não é possível de se acontecer entre um homem e uma mulher. Porque o homem, ele é superior à mulher naturalmente. A mulher é inferior, ela não vai conseguir acompanhar os ensinamentos do homem, do marido. Gente, isso é Pausanias, tá? Não sou eu que tô falando, que fique bem claro. Então, um relacionamento para dar certo tem que ser entre dois homens, porque os homens buscam o conhecimento, buscam o crescimento, buscam a virtude. Coisa que as mulheres não fazem com a mesma potência que os homens, não fazem com a mesma capacidade que os homens têm para essa finalidade. Só que tem um outro problema. Não dá para ser um relacionamento entre homens jovens, porque os jovens não têm nada para ensinar um pro outro. E também não dá para ser entre homens velhos, porque os homens velhos já sabem muito. Eles não têm o que ensinar um pro outro.
Olha onde o papo do Pausanias está chegando. Então, a melhor forma de amor, dirá Pausanias, e a forma que tem que ser defendida pela sociedade, pela comunidade, é o amor entre um velho e um jovem, entre um sábio mais velho e um jovem inexperiente. Essa é a melhor forma de amor para Pausanias. Então vamos lá. O que vocês acham que Pausanias era? Se você pensou pederasta, você tá certo. Pausanias era um puta de um pederasta. E ele tá literalmente defendendo aqui que a melhor forma de amor é a pederastia. E é bom que fique bem claro aqui, pessoal, que eu sei que existem muitos mitos sobre o homossexualismo na Grécia Antiga e que isso era um padrão comportamental moralmente aceito pelos gregos, principalmente pelos atenienses, mas isso aí é só um mito, na verdade. O homossexualismo, como compreendemos hoje, nem sequer era cogitado naquela época, e quando ocorria, era só entre a elite, tanto que o Pausanias, ele é um cara da elite, ele é um cara bem endinheirado, e por causa disso que ele tá defendendo aí a pederastia a céu aberto, tá? Porque, na verdade, a pederastia era até punida com a pena de morte em Atenas, tá? Mas o Pausanias, apesar dele ser um pederasta safado, ele diz uma verdade muito grande, né? Ele diz uma verdade muito grande, que é justamente a ideia de que o amor, ele tem que visar a virtude, ele tem que visar o bem, e ele tem que se agarrar em algo que seja transcendente, né? Pessoas que amam apenas pelo prazer sexual, apenas pelo prazer físico, não amam de verdade. E se você realmente ama uma pessoa, tem que ser pelo que ela é, tem que ser pelo que tá na alma dessa pessoa, tem que ser algo que está além do que os olhos podem ver. E nesse ponto, né? Nesse ponto, o Pausanias está completamente certo, né? Só que calma lá, porque nós não acabamos ainda. Tivemos a definição de Fedro, a definição de Pausanias, que são excelentes definições sobre o que é o amor, mas agora nós vamos para o próximo, que é Erisímaco. Qual que é a definição de amor para Erisímaco? O Erisímaco, para quem não sabe, ele era um médico, e ele vai ampliar o conceito de amor. Ele vai ir para além das relações humanas. Ele vai voltar para aquele ponto do Fedro, de que o amor é uma força cósmica e uma força universal também. Por sendo o amor uma força cósmica e uma força universal, ele atua em todos os aspectos da realidade, seja nos aspectos físicos, morais, naturais e até mesmo divino. Então vamos lá que o argumento aqui vai ser bom. Ele vai dizer o seguinte: Pausanias, o que você falou sobre existirem dois tipos de amor, o celeste e o vulgar, o urânio e a pandemia, está correto. Só que são duas formas de amor entre pessoas. E o amor está em tudo. Ele não está só entre as pessoas. Então, o amor, ele atua em todo o cosmos. Nos corpos, nas plantas, nos astros, na música, na medicina e até na religião. E ele vai usar, primeiramente aqui como exemplo, a própria medicina, que é a arte da qual ele é um sábio. Ele vai dizer que o médico, ele lida com dois tipos de amor no corpo. Um amor que traz saúde, ou seja, um amor onde existe o equilíbrio dos opostos, e um amor que traz doença. Esse amor que traz a doença é onde há excesso e desequilíbrio. Aí você me pergunta, como assim trazer equilíbrio? Horas, a medicina, para Erisímaco, é a arte de harmonizar os elementos do corpo. Ou seja, o quente e o frio, o seco e o úmido. E assim você tem um amor sadio. Por exemplo, a água faz muito bem para a nossa saúde. Nós temos que tomar água. Mas você também não pode se entupir de água. Se você fizer isso, você vai passar mal. Se você entrar num rio, você morre afogado, entendeu? Então, assim, existe um limite de água no nosso corpo. Tem que ter um equilíbrio. Da mesma forma que se nós não tomarmos água nenhuma, a gente morre de sede, a gente fica desidratado e seco. Então tem que existir um equilíbrio aí entre água e o seco, né? E a desidratação, né? Você tem que se hidratar até um determinado limite. E esse limite é justamente o equilíbrio, é justamente a harmonia de que o Erisímaco está falando. E ele vai além com esse argumento. Ele vai dizer que essa lógica também está na música. Ou seja, o amor também está na música. A música também é a expressão do amor. Porque ela cria uma harmonia entre os sons opostos. Ou seja, o som grave e o som agudo, o som rápido e o som lento. Ela cria uma harmonia
entre essas extremidades. E essa harmonia é amor. O músico, assim como o médico, ele promove aí uma concórdia entre os contrários. E isso é o amor. Já o Erisímaco. A música, ela educa os homens a usar o amor da musa Urânia, que é nobre e formativo, e evita o excesso pelo amor de Polímnia, que é o prazer desmedido. E agora ele vai também para a natureza e as estações da natureza para mostrar que o amor também está presente nesses fenômenos. Ele vai dizer que o equilíbrio das estações também depende da união harmoniosa dos elementos. Ou seja, o amor sadio é quando há primavera, crescimento, saúde, e o amor violento é quando há pragas, geadas, doenças. Então aqui o Erisímaco está relacionando o amor à astronomia, mostrando que até os movimentos dos astros obedecem a uma certa harmonia, e essa harmonia é o amor. Depois ele vai para a religião, ele vai dizer assim, na religião, a adivinhação é uma ciência que lida com o amor entre deuses e homens. Os rituais religiosos, que são feitos por meio de sacrifícios e preces, eles buscam restaurar esse amor sadio com os deuses. Então toda impiedade ou desordem espiritual nasce do mau uso do amor. Ao contrário, a piedade é justamente o equilíbrio, é justamente o bom uso do amor, ou seja, desse equilíbrio entre os homens e os deuses. Qual que é a conclusão, então, do Erisímaco? O amor, ele é universal, ou seja, atua em tudo. Ele é múltiplo, porque há formas boas e más de amor. E ele é o fundamento da ordem e da saúde, tanto física quanto espiritual. É bem importante deixar isso bem claro. Então, o verdadeiro amor, ele é guiado por sabedoria, por justiça. Ele une os homens com os deuses e ele traz harmonia e felicidade. O amor é a força de equilíbrio que sustenta o universo. Quando bem direcionado, ele vai gerar beleza, vai gerar saúde, harmonia, piedade, e quando desequilibrado vai trazer o contrário, vai trazer doença, desordem e impiedade. Basicamente, para Erisímaco, amor é equilíbrio. Que é, de fato, um ótimo argumento, né? O amor, de fato, pressupõe uma harmonia. Isso você vê até mesmo nas relações humanas. Para um casal se entender, para um casal dar certo no relacionamento, eles precisam se harmonizar um ao outro, né? Abrir mão de certos excessos para que ambos consigam caminhar juntos. Então, de fato, é parte do amor a ideia de equilíbrio e harmonia. Eu acredito que o Erisímaco está totalmente correto aqui. Mas agora nós vamos para o próximo discurso, que é o discurso de Aristófanes. E vai ser o discurso mais poético e mais mitológico também do banquete. Uma curiosidade interessante é que o Aristófanes ele era um adversário de Sócrates e vivia zoando com a cara dele, constantemente. Inclusive, o Aristófanes ele escreveu uma obra chamada As Nuvens, que é uma comédia que foi ensinada pela primeira vez em 423 d.C., nas festas dionisíacas de Atenas. E nessa obra ele zoa hard com Sócrates, ele trata o Sócrates como um sofista, faz dele um verdadeiro pensador subversivo, alguém que está levando todo mundo para baixo na Grécia Antiga, que só está trazendo prejuízo para todo mundo, e que ele não é nem um pouco diferente dos sofistas da época, que, enfim, são bons oradores que sabem muito bem distorcer as palavras para o próprio proveito. Mas isso é assunto para outro podcast. Agora vamos ver qual que é a definição de amor de Aristófanes. E ele vai trazer aqui para nós um mito até que bem interessante. Ele vai dizer que lá no início, há muito tempo atrás, lá no começo, existiam 3 tipos de seres humanos. Os seres humanos masculinos, que são descendentes do Sol, os seres humanos femininos, que são descendentes da Terra, e os seres humanos andrógenos, que são mistura dos dois, que são filhos da Lua. E esses seres humanos, não eram iguais a nós, eles eram totalmente diferentes. Eles eram redondos, e eles tinham 4 braços, 4 pernas, 2 rostos, 2 sexos, e se moviam girando como uma roda. Ou seja, eles eram iguais a nós, porém eles tinham em dobro tudo que a gente tem. Eram como se fossem 2 corpos numa bola, basicamente. Então eles eram mais ágeis, mais fortes, conseguiam se mexer melhor, né? Tinha o dobro de tudo que nós temos,
e ainda por cima conseguiam se mover girando como se fossem uma roda, né? E aí, por eles terem tantas habilidades e serem tão ágeis e fortes, eles tentaram ir até a morada dos deuses lá em cima. Um subiu no outro, fizeram uma escadinha e chegou lá nas nuvens. O primeiro deles botou a cabeça pra fora assim e aí, deuses, beleza? E aí, Zeus estava lá com um panteão grego de deuses, estavam lá de boa fazendo, sei lá, tomando um chá, fazendo churrasco, e eles viram uma cabeça, né, saindo das nuvens, tomaram um susto, ficaram malucos, e aí já começaram a falar pra Zeus, Zeus, resolve essa parada aí, porque não tem como essa galera vir aqui na nossa morada, resolve essa situação aí, isso aí é um traje, isso aí é uma pouca vergonha, é uma ofensa à nossa divindade. E aí o Zeus, né, depois de muito pensar, ele chegou à conclusão de que ele não poderia matar a raça humana, porque se ele matar a raça humana, ninguém vai rezar pra ele, ninguém vai fazer sacrifícios pra ele e ninguém vai construir templos em sua homenagem. Então, eu não posso, Zeus pensou, eu não posso matar a raça humana. Então já sei como vou punir eles. Eu vou cortá-los ao meio, eu vou separar toda essa galera em 2 corpos. Então, desde esta época, dirá Aristófanes, cada ser humano vive em busca da sua outra metade original, da sua metade da laranja, para recuperar aí essa suposta unidade perdida. Aonde que o Aristófanes quer chegar com esse mito? O que ele está dizendo é que o amor, ele é o desejo de reencontro com essa metade perdida, é um impulso de retorno à nossa natureza original e completa. Por isso, quando 2 pessoas se amam profundamente, o que elas buscam não é só prazer físico, mas uma verdadeira fusão das suas almas, como se elas voltassem a ser um só, uma só carne. Então, se o Deus Hefesto propusesse fundir os 2 amantes em um só ser para sempre, ninguém recusaria, dirá Aristófanes. Isso só mostra que o verdadeiro amor não busca o corpo, mas a unidade da existência, ser um com o outro. E a lição final dele aqui é que nós temos que ser piedosos com os deuses e obedecer ao amor, pois ele é o guia que nos leva à felicidade. A cura da nossa condição fragmentada, dividida. E encontrar o verdadeiro amor é reconquistar essa inteireza do ser. É justamente a bem-aventurança original. Então, toda essa ideia que nós temos hoje de os 2 serem um só, até na igreja mesmo a gente vê isso bastante, né? Do casamento ser a união em uma só carne, né? Essa metáfora remonta justamente a esse mito aí do Aristófanes. É uma ideia de integração, do amor enquanto uma forma de integração. Para o Aristófanes, então, só para finalizar, o amor é a tentativa de restaurar nossa natureza completa. É a busca instintiva e espiritual por nossa outra metade. Portanto, é também a cura da nossa alma dividida. Nossa alma ela é naturalmente incompleta e precisa do outro para se completar. É o caminho para a verdadeira felicidade. E agora nós vamos para o penúltimo discurso do banquete, que é a definição de amor de Agatão. O Agatão, que acabou de ganhar um torneio de tragédia e todo mundo está muito ansioso para ouvir o seu discurso e ver o que ele tem para dizer sobre o amor. E ele já vai começar dizendo que os discursos anteriores eles falham porque eles elogiam os efeitos do amor nos homens, né, e na sociedade e tudo mais, mas não explicam a sua própria natureza, né? O Fedro falou que o amor torna o homem virtuoso, o Pausanias falou que o amor faz o homem buscar o melhor no outro, no próximo. O Erisímaco falou que o amor possui uma característica em comum com a harmonia, né? Possui algo de harmônico no amor. O Aristófanes falou da busca pela integração da alma através do amor, e tudo isso, dirá o Agatão, são só efeitos. Ele quer saber o que é o amor. Então ele começa a elogiar o Eros, dizendo que ele é o mais belo e o mais jovem dos deuses. E por que ele é o mais jovem? Porque o amor foge da velhice, dirá ele. Porque o amor vive entre os jovens. Ele ama o que é belo porque os semelhantes se atraem, dirá o Agatão.
E também que o amor é delicado e sutil. Ele vive nas almas refinadas, não nas almas rudes, nas pessoas ruins e grossas. Ou seja, o amor ele só entra naquilo que é leve, naquilo que é mole. E ele diz justamente que para termos o amor conosco, temos que ter corações e pensamentos desta natureza, né? Corações e pensamentos leves e moles. E não só isso, ele vai dizer também que o amor ele é maleável, belo e floral, que ele é úmido e flexível, e ele é capaz de se moldar em qualquer alma. O que já entra um pouco em contradição com o que foi dito anteriormente, mas enfim, vamos continuar. E ele só se fixa em ambientes e almas floridas e perfumadas, pois a beleza é seu habitat natural. Você vê que o Agatão ele tá floreando muito no discurso, né? O amor é belo, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é florido, o amor ele busca o belo, ele entra nas almas leves e mole. Você percebe que o Agatão ele tá floreando bastante no discurso dele. Mas tem algo de verdadeiro que ele vai dizer. Ele vai dizer como que o amor ele nos leva às 4 maiores virtudes, né? As 4 principais virtudes que são a justiça, a temperança, a coragem e a sabedoria. Por quê? Porque nos leva à justiça, por exemplo. Porque o amor, ele age por livre vontade e com reciprocidade, nunca por força. Você nunca impõe o seu amor sobre a pessoa que você ama, né? Você manifesta a ele e espera que ela corresponda. Tem que ter uma reciprocidade. Então o amor leva à justiça. Ele vai dizer também que o amor leva à temperança, porque o amor domina nossos prazeres e desejos. Nós muitas vezes temos que dominar nossos prazeres e desejos em prol de quem a gente ama, né? Quando você está num relacionamento, você não pode trair a pessoa que você ama, você tem que controlar os seus desejos. Esse é só um exemplo. Também nos leva à coragem. E o exemplo que ele usa é justamente o conto de Ares e Afrodite, porque o Ares, que é o deus da guerra, se apaixonou pela Afrodite, que é a deusa do amor. Então, portanto, o amor é mais forte que a guerra, né? Então, o amor domina a guerra. O homem que é guerreiro, ele o é por amor a algo maior. E também o amor é fonte de sabedoria, porque é a fonte de inspiração artística e também de criação de todas as formas de arte. Então, sempre que você busca exercer uma arte, você faz isso por amor à sabedoria. O amor te leva, né, a essa inspiração aí pela criação. E é importante deixar bem claro aqui, pessoal, que quando os gregos antigos falam de arte, eles estão falando de qualquer técnica e qualquer profissão. Então, o médico para os gregos é um artista, da mesma forma que o poeta, tá? Toda técnica, toda profissão para eles é arte. Então, quando eles falam de arte, eles estão falando de uma forma bem abrangente. Não é o que nós entendemos por arte hoje, que significa completamente outra coisa. Ele vai dizer também, ele vai voltar no ponto de que o amor é uma forma de organização dos cosmos, porque ele vai dizer que antes do amor, os deuses viviam em guerra por força da necessidade. Eles tinham a necessidade de guerrear entre si. Mas, com a chegada do amor, tudo se ordenou. Houve paz entre os deuses e harmonia entre os homens. Então o amor trouxe concórdia, amizade, inspiração, e o amor é justamente o ordenamento supremo da vida divina e humana, né? Pontos esses que meio que já foram ditos nesse banquete, né? Nesse diálogo, mas o Agatão tá ponderando aí novamente. E aí ele encerra o seu discurso exaltando o amor com frases como o pai do luxo, do requinte, do brilho, das graças, do ador e da paixão. É o protetor e salvador supremo. É o guia belíssimo que todo homem deve seguir, cantando belos hinos. Então, para o Agatão, basicamente, o amor é o mais belo, é o mais jovem, o mais justo, o mais corajoso, o mais sábio e o mais divino de todos os deuses. Ele também é a força ordenadora da harmonia, tanto nos deuses quanto nos homens, sendo o motor da arte, ou seja, do saber, da paz e da beleza. Vocês percebem que o Agatão, ele de certa forma, ele pegou um pouco de cada um dos discursos de todos os que participaram aqui do diálogo, e ele floreou demais na definição dele, e no final das contas, a ideia de amor acabou se confundindo com a própria ideia de bem, né? Virou tudo uma coisa só. É um discurso muito idealizado, o discurso do Agatão. Ele acabou saindo um pouco da proposta desse diálogo, que é justamente definir o que é o amor. E ele acabou generalizando demais, entendeu? E
mesmo ele tendo feito isso, o discurso dele ainda assim foi lindo, então todo mundo o glorificou, bateu palma, a galera ficou feliz, todo mundo falou: aê, Agatão, é isso aí, belíssimo discurso, belíssima definição. E o Sócrates até brinca, ele fala: poxa vida, falar depois do Agatão, discursar depois do Agatão realmente é uma tarefa muito difícil, né? Como é que pode eu dizer algo melhor, mais belo do que o nosso querido Agatão falou agora, né? Pois então vocês se preparem, ouvintes, que agora iremos para a definição final sobre o que é o amor. A definição de Sócrates. Ele vai iniciar o seu discurso afirmando que o que ele aprendeu sobre o amor, ele aprendeu com uma sacerdotisa chamada Diotima de Mantineia. E vejam só, Sócrates está usando as palavras de uma mulher, e não as dele, para dizer o que é o amor. Lembremos que a Grécia Antiga era um lugar bem machista, né? O Sócrates chegar e usar as palavras de uma mulher como forma de autoridade em algum assunto é algo que, nos termos modernos e que as pessoas adoram utilizar hoje em dia, é algo, de certa forma, revolucionário. Então Sócrates, através do que ele aprendeu com a Diotima, ele vai iniciar o seu discurso explicando o que é a natureza do Eros, qual que é a natureza do amor. E, diferentemente de todos os outros que participaram do debate, do diálogo, ele vai dizer que o amor não é um Deus perfeito, não é um Deus plenamente realizado, como todos disseram, que é o primeiro Deus, é o Deus mais jovem, é o Deus tal, Deus X. Não, Sócrates vai dizer que, na verdade, o Eros, ele é o desejo de algo que lhe falta. Ou seja, o amor para Sócrates e Diotima é um desejo por algo que falta em você. Então, se é o desejo de algo que falta, não pode ser um deus, porque os deuses eles são plenos por sua própria natureza. Então, eles não podem desejar algo que lhe faltam. Porque, afinal de contas, eles são deuses, então não lhes pode faltar nada, eles são plenos, eles são completos. Uma vez sendo deuses, não pode faltar nada para eles, pela sua própria natureza. Por outro lado, o amor também não é um mortal comum, né? O Eros não é um mortal. Sendo assim, eles vão dizer que o Eros ele está ocupando uma posição entre o divino e o humano, algo entre uma coisa e outra, nem imortal e nem mortal. Em termos gregos, essa forma de entidade que eles estão se especificando aí, que eles estão se referindo, é um daimon, que é um espírito intermediário que fica entre o homem e o divino. Nos nossos termos, no nosso entendimento ocidental, é como se o daimon fosse um anjo para nós. É um ser que está entre os homens e Deus, entre o mortal e o imortal. São os anjos, né? Então, o Eros, o amor para Sócrates, é como se fosse um anjo, é um daimon. Ou seja, o amor, então, ele é essa ponte. É o que nos liga ao que está acima de nós. É por meio dele que a gente começa a desejar algo que vai além da nossa vidinha de todo dia. Ou seja, a gente busca algo que se transcenda a nós mesmos. E aí, agora que nós já entendemos que o amor não é nem um deus e nem humano, mas algo que está entre os dois, ou seja, um daemon, vem aí a pergunta inevitável. Tá, mas de onde é que esse tal Eros veio? E aí, Diotima, nossa guia nessa jornada, ela vai puxar um mito para explicar, para dar uma resposta para essa pergunta. E como todo bom mito grego, a história é muito boa. Segundo ela, tudo começou numa festa dos deuses. Daquelas que a gente só imagina em pintura de vaso antigo, sabe? E era o nascimento de Afrodite, a deusa da beleza. E os deuses estavam celebrando. No meio da comemoração, Poros, que é o deus do recurso, da esperteza, da abundância, tinha tomado uns goles a mais de néctar, porque naquela época não tinha vinho ainda, né? Então eles bebiam néctar. E acabou tirando uma soneca nos jardins de Zeus. E aí apareceu Pênia, que é a pobreza, aquela que vive na falta, na necessidade, na escassez. E aí a Pênia, vendo o Poros ali apagado no gramado olímpico, ela pensou, bom, agora é a minha chance. Se deitou do lado dele e pronto. Dessa união nasceu Eros,
O amor. Porque todo mito grego tem que envolver algum estupro ou algum abuso sexual, né? Incrível. Mas enfim. Depois dessa história super linda e simbólica, principalmente, o Eros nasce e ele é justamente esse encontro entre a astúcia, a abundância, né? E a carência. Entre a fartura e a falta. Ou seja, ele é filho de uma mendiga e de um deus engenhoso. Por isso, ele carrega no sangue essa natureza ambígua, né? Entre o nada e o tudo, entre o faltar e o ter. Ou seja, por parte da mãe, ele é miserável, ou seja, ele vive na busca, ele sempre deseja, ele está sempre incompleto. E ele tá descalço, tá esfomeado, dorme na rua, é um coitado, é a pura necessidade. Por outro lado, pela parte do pai dele, ele é cheio de tudo. Ele é criativo, ele é insistente, ele é corajoso, bom de papo, cheio de recursos para conquistar o que quiser. E acima de tudo, ele é movido por uma paixão insaciável pela sabedoria. Ou seja, o Eros é, nas palavras da Diotima, filósofo por natureza. Ou seja, ele não é aquele amante que já tem tudo resolvido, que já atingiu o topo. Ele é o que deseja, o que corre atrás. E é exatamente por isso que ele é tão inquieto. Porque o amor verdadeiro, aquele que Platão está descrevendo aqui, nunca é parado e estagnado. Ele é movimento, ele é busca. Não é a posse do belo, mas o desejo pelo belo. Não é a posse do bem, mas o desejo pelo bem. E não é o desespero de quem perdeu tudo, mas também não é a paz de quem já conquistou. É alguém que está no meio do caminho. É aquela tensão constante entre o que falta e o que se persegue. E essa energia, essa inquietação do Eros, vai nos levar a um próximo passo muito importante. Ou seja, o amor como desejo de imortalidade. Calma que a coisa toda vai ficar ainda mais profunda. Porque, vejam bem, a gente já entendeu quem é o amor, da onde ele veio e por que é tão agitado, tão inquieto. Mas, o que não está respondido aqui é o que exatamente o amor quer? Qual que é o grande objetivo do amor? E aí Diotima vai responder o seguinte, e ela vai responder como sempre com muita profundidade. Ela diz que no fundo, o que o amor quer é o bem. Só isso que ele quer. Mas ele não quer só o bem por um momento. Ele não quer só o bem do momento. Ele quer um bem que seja duradouro. Não quer uma sensação boa que passa, mas uma sensação que permanece. Ou seja, o amor ele quer a felicidade, ele quer a plenitude, a beleza, mas tudo isso de forma perene, de forma eterna e duradoura. Então, o ponto aqui é que o verdadeiro desejo do amor é a imortalidade. E é isso mesmo. Amar, segundo Platão, é querer que o bom permaneça para sempre. É isso. É como se o amor olhasse para a nossa condição humana, essa condição frágil, passageira, cheia de limitações, e dissesse: ok, mas eu quero mais que isso. Quero algo que dure. Então amar é, essencialmente, buscar eternizar o que nos faz bem. E agora, né, vai vir aí mais uma pergunta. Como é que a gente, seres mortais e passageiros por natureza, podemos sonhar com algo imortal? E a resposta de Diotima, ela é genial. Porque ela vai dizer que nós buscamos essa eternidade por meio da geração. Ou seja, criando alguma coisa. Tudo que vive, vive querendo deixar um pedaço de si no mundo. Um rastro, uma marca, uma lembrança. É aí que começa a mágica. Quando a gente ama de verdade, a gente quer gerar no belo. Ou seja, criar algo belo. Seja um filho, uma ideia, uma obra, um livro, um gesto nobre. Algo que fique no mundo mesmo depois que a gente for embora. E isso vale tanto no corpo quanto na alma, tá, pessoal? Ou seja, tem gente que é fértil no corpo, né, entre aspas, e busca essa imortalidade tendo filhos, continuando a linhagem, deixando herança, nome, sangue, memória. Mas também há quem seja fértil na alma. E aí, meu amigo,
É aí que nasce a poesia, nasce a filosofia, nasce a coragem, nasce a justiça, que são ideais eternos e imutáveis. São as criações do espírito, são ideias, virtudes, leis, artes, coisas que não têm carne e osso, mas que sobrevivem ao longo do tempo. E aí a Diotima, ela dá fortes exemplos. Ela fala de Alceste, que se sacrifica por amor. Ela fala de Aquiles, que preferiu morrer jovem do que viver uma vida longa sem honra. Eles escolheram a glória imortal em vez da segurança. E por quê? Porque o amor que move essas pessoas não é qualquer paixãozinha. É Eros em sua forma mais elevada. É o Eros, aquele que nos empurra a fazer algo tão belo, tão significativo, que ultrapassa os limites da nossa própria vida. Ou seja, é como se a gente tocasse na eternidade com os nossos atos. Então, no fim das contas, o que o Platão está dizendo aqui é que o amor é essa força poderosa que nos tira do chão, que não se contenta com o agora, que quer transformar o passageiro em eterno. E por isso, o amor é o motor por trás de tantas coisas, das famílias, das civilizações, das artes, da política, da ciência e até dos atos mais heróicos, né? Como nós vimos aqui, no caso do Aquiles e da Alceste. Tudo isso nasce desse impulso de transcender. Então, quando você ama de verdade, você não quer só aproveitar o momento. Você quer deixar algo de bonito no mundo. Você quer tocar o eterno, mesmo sendo alguém mortal. Eros, nesse sentido, é muito mais que desejo. É uma vocação. Então, depois de mostrar que o amor é esse desejo profundo de alcançar o bem e a imortalidade, a Diotima leva Sócrates, e a gente junto, por uma jornada ainda mais ousada. Ela apresenta o que ficou conhecido como a escada do amor. E olha, essa ideia é sensacional. Guardem bem, a escada do amor. Imaginem que amar é como subir uma escada. Só que não qualquer escada. É uma escada que começa no chão, com os sentidos, mas que vai subindo, degrau por degrau, até tocar o eterno. Não é exagero. Cada degrau é um nível mais elevado de amor, mais profundo, mais universal. Então vamos lá, quais que são esses degraus aí do amor? O primeiro degrau, onde tudo começa com um corpo só. É aquele momento em que você se apaixona por alguém pela beleza física, pelo encanto do rosto, do gesto, da voz, pelo corpo. É o amor por uma pessoa específica. É um desejo concreto, visual, corporal. E não tem nada de errado nisso. Na verdade, é aqui que tudo começa. Só que ficar aqui para sempre é como se apaixonar por uma janela sem querer olhar o que tem do outro lado. Então, é só o início do amor, né? É o início que tem que prosseguir, tem que seguir para os próximos degraus, para os próximos níveis dessa escada. E aí nós vamos para o segundo degrau. E depois de um tempo, se você está realmente atento, você percebe que essa beleza que tanto te atrai em alguém não está só nesse alguém. Outros corpos também têm beleza. A beleza física se revela em muitos lugares. E aí você deixa de fixar sua atenção em uma única pessoa e começa a ver a beleza como algo maior, mais abrangente. Ou seja, é um avanço que existe aqui. O amor, ele se universaliza um pouco. Não é que você vai amar outras pessoas, né, por conta do corpo delas. É que você vai deixar de amar belezas em específicas para começar a entender que existe algo além dessas belezas em específico. E aí nós vamos para o terceiro degrau e aqui vai ter uma virada. Porque aí você começa a perceber que, por mais fascinante que seja a beleza exterior, existe algo ainda mais valioso, que é a beleza da alma. Ou seja, você começa a amar pela virtude, pela sabedoria, pelo caráter da pessoa. É o tipo de pessoa que tem profundidade, que te inspira a ser melhor. E é aqui que o amor começa a se tornar realmente transformador. Você não quer só estar com alguém, você quer crescer junto com esse alguém. Você quer aprender junto com esse alguém. Você quer se aperfeiçoar junto desse alguém. É um amor que já busca aí uma educação. É um amor aqui bem próximo com o conceito do amor celestial do Pausanias, né?
que é um amor que transcende aí a beleza física, que transcende o aspecto corporal. E aí nós vamos para o quarto degrau. E com essa base construída, o olhar ele vai se expandir mais ainda. Você começa a amar não só as pessoas boas, mas as ideias boas, as leis justas, as instituições que moldam o caráter humano. É quando você se apaixona por aquilo que constrói com a alma coletiva. Ou seja, pela política bem feita, pela justiça, pela cultura que eleva. É o amor por aquilo que torna o mundo mais digno. Então veja, no primeiro degrau você ama a beleza física. No segundo degrau você ama a beleza além da beleza física, uma beleza mais universal. No terceiro degrau você ama a beleza da alma, você ama a virtude, a sabedoria, o caráter de alguém. E no quarto degrau também há mais uma universalização. Você passa a amar a virtude, a sabedoria, a justiça em si mesmas, como bens em si mesmos, como coisas que são transcendentes, coisas que vão além do individual e passa a se tornar algo universal. Você ama as ideias em si mesmas. E aí depois nós vamos para o quinto degrau. E aqui agora o foco é o conhecimento. Você passa a amar a sabedoria em si mesma. O saber, as ciências, as verdades universais não é mais só uma questão de praticar o bem, mas de contemplar a ordem e a lógica que existe no mundo. É quando nasce aí o filósofo. Porque o filósofo, ele ama, ele contempla a ordem e a lógica que existe no mundo e passa a querer sistematizar toda essa ordem e lógica por meio de um conhecimento. É a busca pelo saber mais universal possível. Ou seja, amar a sabedoria em si é o que torna o filósofo um filósofo. Tanto que a palavra filosofia vem justamente de amor, ou seja, filo, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. É amar a sabedoria, é isso que é o filósofo. É quando o amor se volta para aquilo que é verdadeiro e eterno, né? Em si mesmo. E aí, por fim, nós vamos para o sexto degrau, que é o último degrau aí dessa escada do amor, que é aquele que viu a beleza em tudo até aqui, que agora contempla o belo em si mesmo. Então, não se trata mais de um rosto bonitinho, ou uma boa lei, ou uma bela alma. É a beleza com B maiúsculo. É aquela beleza que é eterna, imutável, que nunca envelhece, que não depende de ninguém, nem de nada. É a beleza em si mesma, é a ideia de beleza universal e transcendente. É a beleza pura, é a forma do belo. É aquilo que todas as outras belezas imitam. Tudo que é belo no mundo tem algo em comum. Esse algo em comum, que é a ideia de beleza que é transcendente, é dessa beleza que estamos falando aqui. O topo da escada é justamente contemplar o belo em si mesma. E quando alguém chegar lá, tudo muda. Porque a Diotima ela vai dizer que, depois de ver o belo em si mesmo, ninguém mais se contenta com as belezas menores. Aqueles rostinhos bonitinhos que antes deixavam a gente hipnotizado, agora são só sombras. Porque você viu a fonte. Você entendeu o que é a beleza de verdade. E isso transformou você, preencheu você, te levou. Você não quer mais só prazer. Você quer sentido, você quer algo a mais. Você quer viver à altura dessa visão de beleza. É por isso que Platão diz que o verdadeiro amante se torna um filósofo. Porque ele não quer só amar, ele quer entender, contemplar, viver o belo, viver o bem, viver o verdadeiro. Amar, nesse nível, no último degrau, é buscar se tornar melhor, mais justo, mais sábio. E isso que é a felicidade de fato. Essa é a felicidade plena. A famosa eudaimonia dos gregos. Uma alma em harmonia com o eterno. Quando você chega no final da escada, quando você aprecia o belo em si mesmo, eterno, imutável, e aí você passa a ajustar a sua alma com esse conceito eterno. Você passa a ter uma alma equilibrada, uma alma harmônica. E isso te faz ser feliz, obviamente. Uma felicidade verdadeira, não uma felicidade de sentimento, mas uma felicidade que é um estado de espírito. E aqui vale um alerta bem rápido. Eu acho que muitos de vocês já ouviram a expressão amor platônico. Todo mundo já escutou essa expressão em algum lugar.
a gente escuta por aí como se fosse só uma paixãozinha inocente, né? Sem desejo, quase que uma amizade sem graça. E isso é uma completa distorção do conceito. Platão, ele não queria negar o desejo, ele queria transformar o desejo, sublimar, né? Elevar o desejo, usar esse impulso poderoso do amor como um foguete para a alma subir em direção ao que é mais alto. Ou seja, essa escada do amor é o caminho da alma em direção ao divino. E o Eros, o amor, é o guia. Cada forma de beleza que a gente ama serve de trampolim para uma forma de beleza mais alta até chegar na beleza em si mesma. E se você for guiado com sabedoria, o amor vai te levar não só à beleza, mas à virtude. E não só à virtude, mas à contemplação da verdade. E eu acho interessante pontuar aqui também, eu acredito que a maioria de quem está escutando o podcast já entendeu isso que eu vou falar agora, mas para quem não entendeu ainda, é bom deixar bem claro que quando Platão fala de beleza, ele não está falando só da beleza estética, tá? Algumas pessoas podem estar ouvindo o podcast, vendo eu falando aqui, beleza ali, o belo, e tá pensando na beleza num sentido estético, né? De algo ser prazeroso aos olhos. E não é só beleza nesse sentido. É também nesse sentido, mas não só nesse sentido. Porque o que o Platão tá falando aqui é beleza no sentido de, por exemplo, a justiça é bela. E você nunca vai ver a justiça andando por aí para saber se ela é ou não bela. Mas o ato em si espreme, né? Expressa uma beleza que não é estética. Então é nisso que consiste aqui, tá, pessoal? Eu sei que isso pode parecer óbvio, né? Mas é sempre bom pontuar, porque alguma pessoa pode talvez não estar entendendo nesse sentido, tá bom? E olha só que interessante, pessoal. Na República de Platão, o Sócrates ele vai nos apresentar aí a teoria da tripartição da alma. Ou seja, ele vai dizer que a alma do homem ela é dividida em 3 partes. A parte apetitiva, a parte emocional e a parte racional. A parte apetitiva, ela lida com os desejos e apetites físicos, como a fome, a sede, os desejos sexuais. É a parte da nossa alma que busca o prazer e a satisfação das necessidades corporais. A parte emocional, também conhecida como parte irascível, é a parte que está relacionada, como diz o próprio nome, com as nossas emoções, né? É lá que está a coragem, a indignação, a ambição, né? E a parte superior é a parte racional, né? É lá que está a razão e o pensamento lógico. É a parte da nossa alma que busca a verdade e o conhecimento. E ela que é responsável por tomar decisões sábias e justas. Platão considera essa parte da alma a mais importante porque é ela que deve governar as outras duas para que a alma seja harmônica, para que a alma seja justa. E aí você me pergunta assim, tá, mas o que isso tudo tem a ver com a ideia de amor aqui no diálogo? O que tem a ver, não sei se vocês perceberam, alguns talvez tenham percebido, mas o que tem a ver é que a escada do amor descrita por Diotima, ela passa por essa divisão na nossa alma. Ou seja, os 2 primeiros degraus, eles estão na parte concupiscível, na parte dos nossos desejos corporais. Porque o primeiro degrau, você ama a beleza no corpo de uma pessoa. E no segundo degrau, você ama a beleza corporal em si. Você percebe que outros corpos são belos e aí você passa a extrair daí a ideia de beleza corporal. Então os 2 primeiros degraus estão ligados ao conceito de beleza corporal, beleza física. Portanto, tem muito a ver com a parte inferior da nossa alma, que é a parte concupiscível que lida com os desejos carnais, com os desejos sexuais também, entenderam? E aí o terceiro e o quarto degrau, eles lidam com a parte irascível. Você ama o caráter de uma pessoa no terceiro degrau, você ama a alma de uma pessoa em específica, você ama as virtudes que ela tem, né? E no quarto degrau, você já passa a amar as virtudes em si, você passa a amar os valores morais, né? A justiça e essa essência da alma coletiva, você passa a amar ela em si mesma, você passa a amar não só uma alma bela, mas a alma bela em si mesma. Entendeu? E aí, no quinto e no sexto degrau,
Você passa a amar a sabedoria, você passa a amar o conhecimento, você passa a amar, no último degrau, o belo em si mesmo. Ou seja, em qual parte da alma atua o quinto e o sexto degrau? Obviamente que atua na parte superior, na parte racional, porque é só através da razão que o homem pode compreender essa realidade tão transcendente que é o que é a sabedoria e a beleza em si mesma. E também, claro, as outros conceitos ideais aí, como a justiça, o bem, né, a unidade, a verdade, e enfim. Então, a escada do amor é também uma trilha pela alma humana, pela ascensão da alma humana. Entenderam? É interessante quando você lê Platão e você começa a interligar coisas que são ditas num diálogo e coisas que são ditas num outro diálogo, e você vê que existe aí uma conexão entre elas. Isso é bem interessante. E é por isso também que eu amo muito a minha noiva Jéssica. Porque eu não amo ela só com o meu corpo, ou só com as minhas emoções. Não são só as partes inferiores da minha alma que amam ela, mas a minha parte superior também a ama. Hoje em dia, muitas pessoas amam apenas com o corpo, né? Pessoas que veem o amor apenas como um meio para se satisfazer sexualmente ou apenas para receber afeto. Ou seja, você ama apenas com a parte concupiscível da sua alma, né? Com a parte carnal. Outras pessoas acham que o amor é apenas emoção. Eu tô com alguém que me faz feliz, que faz eu me sentir bem, né? Só que isso é egoísmo. Você ama o efeito que a pessoa causa em você e não a pessoa em si mesma. Então você tá amando aí com a parte intermediária da alma, com a parte irascível. O amor verdadeiro, ele só existe quando você ama com as três partes da sua alma. Tanto com as duas partes inferiores, quanto a superior, que é a parte racional. E, claro, eu amo a Jéssica fisicamente, eu amo a Jéssica emocionalmente, mas eu também amo a Jéssica em si mesma, porque a Jéssica me faz contemplar a beleza. Quando eu olho pra ela, eu quero ser alguém melhor por ela. Eu tento ser alguém mais virtuoso por ela. Eu tento tocar fazer a minha alma tocar essa beleza transcendente e imutável. Essa beleza que não é só estética, né? Vou deixar bem claro isso. E não só isso, como eu também quero que ela seja alguém melhor. Eu quero vê-la se tornar alguém melhor, alguém mais virtuosa. Eu quero que esse desenvolvimento que eu desejo pra mim também aconteça pra ela. Então nós dois caminhamos juntos nessa corrida aí pela busca pela virtude, pelo bem, pelo belo, que são ideais verdadeiros que nós devemos buscar nas nossas vidas. E quando você deseja isso tanto para si quanto para a pessoa que você ama, ou melhor dizendo, quando você passa a desejar isso para si em razão do amor que você sente por outra pessoa, e ainda assim você também deseja para essa outra pessoa o mesmo bem, é aí que você ama de verdade. Porque não adianta só amar com o corpo ou com as emoções, você precisa amar com a alma. E quando você ama com a alma, aí sim você estará amando de verdade. E graças a Deus eu tenho uma esposa que eu posso dizer que eu amo dessa forma. Graças a Deus eu tive essa sorte de encontrar alguém assim, que desperta em mim essa vontade de alcançar, de transcender, de me superar, de ser mais virtuoso. E que também me desperta o desejo de ver isso se refletir também na pessoa amada, que é a Jéssica. E é basicamente essa a minha dedicatória aqui, a minha noiva. Uma outra perspectiva que eu gostaria de trazer aqui para esse podcast é falar sobre como existe um contraste tão radical entre o amor platônico e o hedonismo moderno. Porque, vejam, a visão de amor que a Diotima apresentou para Sócrates e que Platão registra bate muito de frente com a maneira como as pessoas de hoje em dia costumam encarar o amor, né? Se você for parar pra pensar, se for parar pra prestar atenção no nosso tempo, o amor virou quase que sinônimo de prazer, de satisfação rápida, seja ela física, emocional, sexual. E o amor pra muita gente é visto como uma fonte de conforto imediato. E é aí que entra o problema. Quando a gente reduz o amor a prazer, a gente tira dele justamente o que ele tem de mais profundo.
E esse tipo de mentalidade lembra muito o que propunha o Epicuro lá atrás com o seu hedonismo, aquela ideia de que o principal objetivo da vida é buscar prazer e evitar a dor. Só que o Platão, por meio da Diotima, ele propõe algo bem diferente. Para eles, o amor verdadeiro exige mais do que prazer. Ele exige virtude. E virtude não vem de graça. Amar de verdade, segundo essa visão, é algo que precisa ser educado. O amor educa, requer disciplina, requer reflexão, requer autocontrole. Amor não é um negócio fácil, amor não é um negócio, entendeu? Que você faz da noite pro dia. O amor é algo que transforma de uma maneira quase que militar, né? Você desenvolve disciplina mesmo, você se esforça, você sente dor, e o amor é isso, o amor exige essa transformação de você. Não é sair aí seguindo qualquer impulso, é aprender a reconhecer a beleza que vale a pena. Não só a do corpo, né? Mas a da alma também, das ideias e da verdade. E aí, a gente compara duas posturas, né? De um lado, nós temos o amor platônico, ou seja, aquele amor que começa nos sentidos, mas vai subindo, educando, transformando, levando a alma para cima em direção ao belo e ao bem. E do outro lado, temos o amor moderno, que muitas vezes se limita à superfície, que para no primeiro degrau da escada, né, se formos parar para analisar. E tem mais uma confusão bem comum por aí. Muita gente usa o termo amor platônico como sinônimo de amor casto, de amor infantil, de amor inalcançável, tipo uma amizade com vontade de ser algo a mais, mas que nunca acontece. Só que isso é uma baita de uma deturpação da ideia de Platão. O amor platônico de verdade não é a ausência de desejo, mas é a elevação desse desejo. É pegar aquele impulso poderoso que nasce da paixão e canalizar ele para algo mais alto, mais verdadeiro, mais duradouro. Entenderam? O Platão, ele não tá falando para você reprimir o seu desejo. Ele só não quer que você seja escravo desse desejo. É bem diferente. Ele quer que você use esse fogo para iluminar o caminho e não para você queimar tudo ao seu redor, entendeu? E olha só que interessante. Quando a gente vê o amor só como um jeito de satisfazer o ego ou os sentidos, a gente fica preso na pênia, né? Lembram da pênia? Que é a carência, a miséria? Então, sempre querendo, sempre faltando, sempre incompleto, mas sem nunca acessar o poros, ou seja, a abundância, o sentido profundo. Entenderam? Essa é a consequência de você usar o amor apenas como um meio de satisfazer o seu ego ou os seus sentidos. Qual que é o resultado disso? Bom, relacionamentos frágeis, uma sensação de vazio depois da satisfação, se é que vocês me entendem, e um ciclo sem fim de busca por algo que a gente nem sabe nomear. A proposta do Platão é justamente o antídoto para essa anomalia moral aí espiritual. É um chamado para amar de forma que nos transforme, que nos engrandeça, que nos puxe para cima, mesmo que isso dê trabalho, como eu falei agora há pouco. O amor de verdade dá trabalho, entendeu? Exige esforço mútuo das duas partes. Requer que a gente aprenda a admirar o caráter do outro e não só o corpo. Você tem que querer crescer junto com a pessoa que você ama, você tem que compartilhar valores com ela. Perseguir algo maior que um momento bom a dois, entendeu? No fundo, amar, para Platão, é querer que o outro floresça, tá? É querer o bem dele, é ajudar essa pessoa e a si mesmo também a chegar mais perto do que é eterno, ou seja, a verdade, o bem e o belo. E olha, sim, que nem eu falei, isso é exigente. Não tem nada de fácil aí, mas tem algo que vale a pena, tem profundidade, tem beleza de verdade, porque o amor, quando ele é vivido dessa forma, faz a gente crescer. Então a gente sai ganhando no final das contas. Ensina a gente a ter autodomínio, porque você precisa segurar a onda dos impulsos rasos. Ensina coragem, porque mudar não é confortável, tem que ter coragem para aceitar a mudança. Ensina sabedoria, porque exige discernir entre aparências e essências, né? Você tem que entender de fato o que é algo essencial, o que é um caráter verdadeiro e não apenas um rosto bonitinho. Ensina também a justiça, porque você quer o bem do outro e não só o seu. Entenderam? Então olha que interessante, o amor leva você a alcançar as 4 maiores virtudes que são comentadas por Sócrates na República de Platão, que é a temperança, a coragem, a sabedoria e a justiça.
E por fim, como bônus, também te ensina a ser humilde. Porque no amor verdadeiro, a gente serve a algo maior que a nossa própria vontade. Quando você ama de verdade, você faz o que é melhor pela pessoa amada, ainda que isso possa te trazer algum problema, ainda que isso possa te prejudicar de alguma forma. Entenderam? Então, mesmo que o mundo de hoje viva gritando, aproveite o agora, faça o que você quiser, seja feliz, né? Enfim, seja empoderado, né? Essas coisas aí esses mantras modernos que nós escutamos dia e noite. Ao invés de você dar atenção para essas frases de efeitos, talvez valha a pena ouvir o sussurro antigo de Platão, né? Ama melhor. Ame melhor. Não ame mais, mas ame melhor. Com alma, com visão e com grandeza. E bom, depois de Sócrates fazer esse discurso incrível sobre o que é o amor e claramente deixar todos os outros concorrentes no chinelo, o que acontece no final do diálogo é o seguinte: todo mundo já tinha feito seu discurso sobre o amor, e aí quem entra na sala meio bêbado, bagunçando tudo, é um tal de Alcibíades, tá? Um cara chamado Alcibíades invade o banquete. E ele chega lá para fazer um elogio, tá? Mas não um elogio qualquer. Ele resolve elogiar o próprio Sócrates. E o que ele diz é até engraçado, mas ao mesmo tempo é bem comovente. O Alcibíades ele vai comparar o Sócrates com uma daquelas estátuas de Sileno, que parecem grotescas, feias e ridículas, mas quando você abre por dentro é uma imagem divina, é um deus escondido. Ou seja, para ele Sócrates é isso, um sujeito esquisito, de nariz torto, feio, zoado, que anda descalço, mas que carrega dentro de si uma beleza e uma sabedoria que deixa qualquer um sem chão. Ele conta, inclusive, que tentou seduzir Sócrates, né? Ele queria dar uns pega no Sócrates, ele queria de verdade. E não conseguiu. E não foi por falta de esforço. Ele fez jantar, deitou na mesma cama, se entregou, fez o que podia, mas nosso bom e velho Sócrates ele não se deixava levar pela beleza e nem pelo desejo. Ele ficou ali firme, como se o corpo dele nem fosse sensível às coisas desse mundo. E aí o Alcibíades ele fica transtornado com isso. Por um lado ele admira, mas por outro lado ele se sente totalmente humilhado. Porque o Sócrates ele não quer o corpo, Sócrates quer a alma. E então ele revela isso para todo mundo no banquete. Esse cara tem algo que ninguém tem. Ele me fez sentir vergonha de mim mesmo e ao mesmo tempo me fez querer ser melhor. Ou seja, a coragem do Sócrates, a resistência, a frieza diante do medo e do prazer, tudo isso fez do Alcibíades admirá-lo intensamente. É legal comentar aqui também, pessoal, que o Alcibíades também comenta sobre um certo episódio em que no campo de batalha, Sócrates ele ficou fora da tenda, passando um baita de um frio, usando roupas finas, meditando durante a noite toda. E só se levantou quando amanheceu. E ele estava meditando, bom, não sei exatamente sobre o que ele estava meditando, mas ele estava lá, tentando harmonizar aí a sua alma com o grande mundo das ideias, né? Tentando incorporar esses princípios, essas ideias eternas e imutáveis à sua alma. E ele ficou lá meditando, como uma rocha, como um ser mítico praticamente, e todos os outros soldados atenienses que estavam na guerra apreciando ele, falando, esse cara é brabo. Então, logo após elogiar tanto Sócrates, Alcibíades vai dizer que ele vai falar sobre o efeito dos discursos de Sócrates. E ele diz que não é só o que ele diz, mas o que ele provoca também. E ele fala que o discurso do Sócrates é como uma mordida no coração, uma mordida filosófica. Ele fala que é um veneno que desperta, que obriga a olhar para dentro e perceber que talvez a gente esteja vivendo errado, né? Alcibíades ele vai dizer que foi mordido por esse veneno e que nunca mais ele foi o mesmo. E aí no final, Sócrates, né, como sempre, ele mantém o controle da situação, ele brinca, ele provoca, ele desarma os outros com sua boa e velha ironia, e até mesmo o belo Agatão, que estava ao lado de Alcibíades, acaba indo se deitar ao lado de Sócrates. E é o mesmo de sempre.
ninguém resiste ao magnetismo desse homem. A noite termina aí num caos meio cômico. Os foliões invadem, todo mundo bebe demais, alguns vão embora, outros dormem onde der, né? Só que o Sócrates é o único que permanece acordado. Ele conversa serenamente com todo mundo até o amanhecer. Depois se levanta, toma um banho no Liceu e segue o dia como se nada tivesse acontecido. E esse é o retrato final de Sócrates em O Banquete. Um homem que não pertence ao mundo da superfície. É um homem que rejeita o prazer fácil, que quebra essas expectativas mundanas. Sócrates, gente, é um cara que ele vive constantemente buscando despertar as almas adormecidas com a mordida ardente da filosofia. Até mesmo em banquetes, onde todo mundo bebe pra caramba e faz muita besteira, ainda assim o Sócrates está lá, tentando elevar os corações de todas as pessoas à sua volta. De fato, um filósofo de marca maior. E é isso, pessoal. Esse foi O Banquete de Platão. É claro que esse podcast não substitui a leitura do diálogo. Peço que leiam, se possível. E a conclusão final é essa. O amor é uma escada que nos leva a contemplar o belo em si. E eu sei que falar isso, contemplar o belo em si, pode parecer meio abstrato hoje em dia, né? Meio idealista demais, né? Mas pensa comigo, isso pode ser traduzido nos dias de hoje. Às vezes é o amor por uma arte, é o compromisso com uma causa, uma fé, uma ideia. Às vezes é o cuidado que você coloca numa relação que vale a pena. O ponto aqui é que o amor, quando ele é verdadeiro, ele tira a gente de si mesmo. Nós saímos de nós mesmos. Ele aponta para algo maior, algo que vale por si, algo que não passa. E aí, no final das contas, o que Diotima, Sócrates e Platão nos mostraram é que o amor que começa nos sentidos pode e deve acabar na contemplação do eterno. E se a gente não conseguir chegar até o topo dessa escada, não tem problema. Porque só de subir alguns degraus já vale a pena. Porque mesmo nos passos intermediários, o amor ele já nos muda, ele já nos eleva. Então é isso. No mundo que trata o amor como consumo, eu acho que revisitar Platão é quase que um ato de resistência. É lembrar que o amor não é só falta, ele também é promessa, entendeu? É compromisso com a busca pela plenitude, com a busca pela beleza, pela verdade. O amor, como falou Diotima, é filho da pobreza e da abundância. Ele nos inquieta, sim, mas também nos aponta o caminho. Que a gente possa, então, amar melhor. Com desejo, sim, com paixão, claro, mas também com inteligência pessoal, com caráter, com alma. Que a gente aprenda a amar o que é eterno no outro e, junto com ele, buscar o que é eterno nesse mundo. E aí talvez, só talvez, ao fazer isso, a gente toque, mesmo que por um instante, aquela imortalidade que tanto buscamos. E é isso, pessoal. Acabo por aqui o meu podcast. Esse foi mais um Epstalk, 11º capítulo do nosso podcast filosófico. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido edificante para vocês, tá bom? E claro que logo logo eu voltarei com mais um podcast. Inclusive eu já tô com o roteiro pronto aqui do próximo podcast, que será o Criton, Diálogo Criton de Platão. Então logo logo eu tô voltando aí com mais um podcast, tá bom, pessoal? Quem gostou, eu peço por favor que se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva também na nosso canal do Spotify. Eu acho que lá não é se inscrever, acho que lá é seguir, enfim, dane-se. Vão no Spotify, escutem nossos podcasts também por lá. E se puderem também, sigam-nos no Instagram, né? Nós temos um perfil no Instagram, onde postamos vez ou outra aí uns vídeos bem curtinhos, né? Pequenas pílulas filosóficas para vocês, tá? E é isso mesmo. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Se você escutou esse podcast até aqui, você é um guerreiro, você é foda. Então, meus parabéns, tá bom? E nos veremos no próximo podcast. Falou, pessoal.